Olá, gente, mais uma aula de língua portuguesa, tá? Então, assim, eu gostaria de, antes de iniciar a aula, dizer para vocês o seguinte, que a aula de hoje em si é uma revisão, certo? Porque nós estamos acabando a primeira unidade. Então, é uma revisão do que nós vimos, tá? Por exemplo, nós vimos no, nessa primeira unidade o gênero reportagem e notícia, e vemos a parte gramatical, que é a regência nominal. Então, assim, eu vou começar por gênero, reportagem e notícia, e depois nós vamos falar regência, tá? Então, vamos lá. A reportagem, nós vimos o seguinte, que a notícia é um texto jornalístico, né, que relata fato recente e que geralmente é composto de título, LED e corpo de texto, né? Então, na verdade, é o seguinte, a notícia é um texto jornalístico, só que ele é curto, né? E não vai muito a fundo. Já a reportagem também é um texto jornalístico, mas que ele apresenta elementos a mais que a notícia, tá? Ele vai além, porque na verdade, não sei se vocês viram os exemplos dos dois textos, vocês observaram que o primeiro texto, né, a reportagem foi maior, foi mais a fundo. E já a notícia foi aquela coisa assim, teve o que, para quê, onde, como, mas só foi até ali o básico, ou seja, não foi mais além, tá, dos fatos. Ou seja, a reportagem ela vai mais além do que a notícia, tá, gente? Se vocês observarem, às vezes até em jornais de televisão, tem as notícias, né, do dia, tal, aquela coisa bem, mas vamos falar agora, vamos mostrar uma reportagem, e no caso, aí vai perguntar, tem a entrevista, ou seja, o repórter vai entrevistar as pessoas, no caso, dar opiniões, né, quem tá falando, o repórter dá a sua opinião, aí faz vários questionamentos, né? Entrevista várias pessoas a favor e contra aquele acontecido, né? Então, assim, se for uma coisa assim polêmica, né? E, ou seja, acompanha mais além, vai procurar os fatos a mais que a notícia. A notícia é aquela coisa bem curta, embora, né, ela pode ser um pouco extensa, mas geralmente ela é mais curta do que a reportagem. Bom, vocês viram também regência nominal, né? Regência nominal, assim, resumindo, regência nominal, vocês estudaram no oitavo ano o complemento nominal, não foi isso? Então, vocês lembram que o complemento nominal, ele tinha a ver com o substantivo, adjetivos e advérbios, né? E o complemento, ou seja, os substantivos que pediam o complemento, ele não tinha um sentido completo, ele precisava de algo. E sempre era ligado de quê? Com a preposição. Então, na verdade, a regência nominal tem a ver com o nome, rege sobre o seu complemento. E esse complemento, ele sempre vai vir acompanhado de uma preposição, porque a regência nominal, o substantivo, o adjetivo, o advérbio vai vir sempre acompanhado de uma preposição. E outra, na verdade, o termo, no caso, quem rege, no caso, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, rege sobre aquele complemento, né? Então, na verdade, a regência em si, ela estuda que preposição aquela palavra pede, tá? Porque algumas palavras pedem um tipo de preposição. Não são todas as preposições que você pode usar com a palavra, porque depende do sentido que ela é usada. E é justamente isso. A regência nominal vai mostrar para vocês, infelizmente, vocês vão ter que decorar, né? Quais são as preposições que aquela palavra pede, tá? Porque cada palavra pede uma preposição diferente, tá? Ela pode pedir mais de uma ou só uma, dependendo, tá? Eu coloquei uma lista aí para vocês confirmarem, mas no caso eu vou falar o enunciado aqui, vou ler o enunciado,
mas eu já dei um resumo do que é uma regência nominal. Regência é o termo regente, rege sobre o seu complemento e justamente com a presença da preposição. Vamos lá. A regência nominal, ela estuda a relação em que os nomes, substantivo, adjetivo, advérbio, exigem complemento para completar o sentido. Ou seja, é a relação entre o nome e o seu complemento, né? E geralmente essa relação, no caso, entre seus nomes e seu complemento, é estabelecida com a presença de preposição, como eu falei para você. Precisa da preposição para juntar o seu complemento ao substantivo. E justamente a regência é isso. No caso, qual é a preposição que aquele substantivo, aquele adjetivo pede naquela oração, naquele sentido? Por exemplo, temos aí: Joana é capaz de fazer qualquer coisa pela mãe. Observe aí. Capaz de. Então, a palavra capaz pediu a preposição de. Mas se eu fosse colocar outra preposição, poderia fazer sentido? Vamos lá. Joana é capaz com fazer qualquer coisa. Observe aí que é outra preposição, mas não ficou legal. Não ficou legal a leitura. Então, a palavra capaz, ela pede de. Quem é capaz de algo ou de alguma coisa, né? Então, você observa aí que a palavra capaz, que é um substantivo, pediu a palavra, no caso, pediu a preposição de. Já em Ana sempre foi amorosa com os filhos. Observe o seguinte, gente. Amorosa é um adjetivo, não é isso? E amorosa, quem é amorosa? Amorosa com algo ou alguma coisa. Então, observe aí que só pede, amorosa pede com, né? Pode pedir a? Podia, vamos ver. Ana sempre foi amorosa aos filhos. Meu lá, meu cá. Dos filhos, não ficou legal, né? Então, observe aí que amorosa com os filhos é que vai, no caso, é a preposição adequada para a palavra amorosa, tá? Aí temos aí, ó. Carlos é entendido em informática. E observe que a palavra entendido pede a preposição em, tá? Então, na verdade, a regência é isso. É a relação entre o nome e o seu complemento e a presença da preposição adequada, tá? Porque alguns nomes pedem uma preposição adequada, tá? Outro exemplo aí. Ana foi sempre amorosa com os filhos. Bom, gente, aí tem um verbo de ligação, mas aí você não tem nada a ver com isso, né? Nós vamos falar sobre, no caso, não estamos falando de verbo, e sim da regência nominal, desculpem, mas o verbo tem a ver sim. Observe aí, ó. Ana foi sempre amorosa com os filhos. Quem é o termo regente? Amorosa, um adjetivo, não é isso? Quem é o seu complemento? Com os filhos. Então, o termo regido é o seu complemento. E quem está regendo isso, quem está fazendo a relação com o seu complemento? Ao adjetivo, não é isso? Então, na verdade, amorosa é um predicativo do sujeito. Se fosse analisar a frase em si, cada componente tem, no caso, aqui é um termo da oração, não é isso? Que é o termo regente, mas tem o verbo de ligação e amorosa é um predicativo do sujeito, mas isso aí não tem nada a ver, vamos falar de regência, né? Então, a regência aí é a regência nominal, então vamos lá. Amorosa, um adjetivo, com a preposição, os filhos, o termo regido. Amorosa, termo regente, e o termo regido, estamos aí, filhos. Então, quando o termo regente é um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, ocorre uma regência nominal, tá? Mas quando o termo regente é um verbo, regência verbal. Nós vamos ver isso na segunda unidade, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei um quadro, observe aí, ó, que eu coloquei só alguns, tá? Que, por exemplo, aqui embaixo, ó, respeito. Respeito, temos várias preposições. Respeito a, respeito com,
respeito para, respeito com, respeito por. Então, a gente pode ter respeito a alguém, a gente pode ter respeito com alguém, a gente pode respeitar, para alguém, com alguém e por alguém, tá? Aí, no caso, admiração, a gente pode ter admirar por ou a. Adversão, a gente pode ter a ou para por. Então, observe aí que algumas palavras, elas só pedem uma preposição e tem outras que pedem várias. Por exemplo, a palavra, o adjetivo acessível, é só acessível a. Não pode botar acessível com, ou de, ou para, não. É acessível a alguém ou alguma coisa, tal. Então, observe aí também o adjetivo acostumado, acostumado com algo, né? Alheio a ou de, ansioso de, para por, apto a ou para, né? Aí temos um advérbio longe de, perto de, paralelamente a. Então no caso, a regência nominal tem a ver o complemento, no caso a palavra, substantivo, né? Ou um adjetivo ou advérbio. Quando liga-se é a relação entre seu complemento e seu, no caso, o nome com o seu complemento e a presença da preposição adequada, certo? O uso da preposição adequada. Infelizmente, esse quadro em si, vocês têm que decorar, têm que aprender, certo? É uma coisa que você decora e pratica, né? Você sabe que português é assim, quanto mais você pratica, mais você escreve melhor, tudo mais. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, certo? O que é regência nominal e tenham lembrado sobre termos de texto jornalístico e notícia, né? Reportagem e notícia, na verdade, é um texto jornalístico. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Então, até a próxima e, por favor, dedique-se ao estudo, por favor, gente, tá? Eu sei que é difícil em casa, mas tire lá a sua horinha e dedique-se, tá? Beijão, até a próxima.